Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, o maior dogma de fé da nossa igreja, da nossa fé cristã católica. E por isso mesmo eu gostaria de iniciar esse nosso encontro com esta saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Está em 2 Coríntios 13:13. Quando nós falamos em Trindade, será que nós entendemos de fato o que nós estamos falando? Nós vamos ver um pouquinho nesse nosso encontro de hoje. Eu convido você para que nós tomemos juntos o Evangelho deste domingo. O dia da Eucaristia, o dia da família, o dia desse encontro pessoal com o nosso Deus, esse dia de festa que é cada domingo e hoje, sobretudo, esse encontro com a Santíssima Trindade. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo ainda, mesmo uma semana depois, estamos vivendo esse derramamento do Espírito Santo, o Paráclito que Jesus se refere aqui no Evangelho, o advogado, consolador, aquele que está conosco, está junto de nós. E aqui mesmo ele fala, do Paráclito, e ele diz bem assim, quando vier o Paráclito, ele ensinar-vos-á todas as coisas, toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele, o Paráclito, me glorificará a Jesus, porque recebera do que é meu e vô-lo anunciará. Aí ele fala, tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Então aqui fala do Pai, do Filho e do Paráclito, do Espírito Santo. Se nós formos procurar na Bíblia esse termo Santíssima Trindade, essas palavras, nós não vamos encontrar a expressão Santíssima Trindade. Mas nós vamos ver muitas citações com referência a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que nós acreditamos, nós católicos, e é isso que nós professamos, e é isso que nós hoje celebramos na nossa igreja, o dia da solenidade da Santíssima Trindade. Então nós estamos refletindo isso. E nós podemos, então, observar, irmãos. Jesus disse
para nós no Evangelho que acabamos de ouvir. Quando vier o Paráclito já veio. Ele veio para nos ensinar a verdade. A verdade é que existe um único Deus em 3 pessoas. E o Senhor enviou o Paráclito. Será que nós entendemos? Será que nós aprendemos? É muito difícil, né? Nós podemos dizer que é um grande mistério a Santíssima Trindade. E não só isso, é o mistério mais misterioso de todos, é o mistério da Santíssima Trindade. Deus é fonte de todos no mesmo amor de Deus. Ele é fonte de tudo no amor de Deus. Sendo ele fonte de comunhão, não pode ser solitário. Ele é acompanhado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, irmãos, é a fonte e também testemunho deste amor, do puro amor, que nos acolhe e nos envolve em um só mistério da salvação. Sempre nós dizemos as palavras de São João na sua primeira carta, onde ele diz que Deus é amor. E o amor só é compreendido na relação e na doação mútua entre as 3 pessoas. Mas onde fala na Bíblia? Vou repetir. Onde fala na Bíblia desta Santíssima Trindade? Nós não encontraremos, repito, não encontraremos na Bíblia, porém, encontramos as referências. Como nós falamos nessa saudação inicial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Nós vamos também ouvir, irmãos, em Mateus 28, 19, após a aparição de Jesus na Galileia, quando se encontrou com os discípulos, ele disse para eles: ide por todo o mundo, anunciai, batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, ele deu ali a dica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando é que nós vamos ver, então, o encontro das 3 pessoas da Santíssima Trindade? No batismo do Senhor, que nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão falar do batismo do Senhor. Ali encontrava-se Jesus, que desceu às águas para ser batizado. Do céu, o céu se abriu, uma voz disse: eis o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. E de repente, uma pomba desce. A palavra diz: o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Aí então está esta manifestação presencial da Santíssima Trindade. A voz do Pai, a pessoa do Filho e a pomba, que representa então o Espírito Santo, já que o Espírito não tem uma imagem, ali naquela hora veio uma pomba para se manifestar aí.
Então, meu irmão, nós precisamos entender, Deus é um só, mas três pessoas, três modos de ser, três modos de existir, da única e mesma essência, da única e mesma natureza divina, absolutamente iguais quanto a natureza, a essência, quanto a onipotência e também a santidade. Mas são distintos. Um não é o outro, pois um não é o outro. Nós distinguimos as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós não dividimos a divindade. O Pai não é um pedaço de Deus. O Filho não é o outro pedaço de Deus. E o Espírito Santo não é outro pedaço de Deus. São pessoas. Mas aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. No Concílio de Toledo, no ano de 675, foi dito que aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Irmãos, nós podemos dizer então que cada pessoa divina tem a sua missão, ainda que sempre quando age, Deus age trinitariamente. Mas qual é a missão do Pai? A missão do Pai é aquele que ama, né? É o Criador. A missão do Filho, que é o amado, é a salvação. A missão do Espírito Santo, que é o amor, é o santificador. Então, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. O Pai é o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, o Santificador. É o mistério da nossa fé, o maior mistério da nossa fé, como eu disse. Tem uma historinha de Santo Agostinho que diz, né? Que Santo Agostinho estava caminhando pela praia deserta e ele então vivia a pensar pelo mistério da Santíssima Trindade. De repente ele encontra ali uma criança que estava fazendo um buraquinho na areia e ele ia lá no mar e pegava a água e colocava aí dentro. Então Agostinho chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo? O garotinho disse: eu estou fazendo um buraquinho e colocando a água do oceano aqui dentro. Aí Santo Agostinho disse para ele, né, não era santo ainda, era Agostinho, perguntou para ele, né? Disse para ele: mas você não vai conseguir colocar toda a água do oceano dentro desse buraquinho. E o garotinho falou para ele: é mais fácil eu colocar a água do oceano aqui nesse buraquinho do que você compreender os mistérios da Santíssima Trindade. Então, irmãos, tudo isso para dizer para você, para dizer para mim também, nós temos essa dificuldade, né? Claro que temos, mas que é preciso nós nos abrirmos ao amor, ao amado, né? E àquele que ama. Abrir o coração para o Espírito Santo habitar em nós. Abrir a nossa vida para Jesus nos conduzir ao encontro do nosso Deus Pai.
Então hoje, domingo, Santíssima Trindade, elevemos o nosso coração. Peçamos a Deus que nos faça cada dia mais apaixonados pela Trindade Santa. Que nós possamos cada dia nos colocarmos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o nosso coração curvado, reverenciado à divindade da Santíssima Trindade. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um excelente domingo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Santíssima Trindade, esteja sempre conosco. Sorria, Jesus te ama.